Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre. Eu sou o Alan dos Santos e este é o Boletim da Manhã. Muito tem se falado na internet sobre a intervenção federal do governo do presidente Michel Temer, lá no governo do Rio de Janeiro. Muitas pessoas estão confundindo com contra e a favor. Eu lamento muito que a capacidade intelectual das pessoas seja sempre jogo de fla-flu, né? Você está de um lado da torcida, você está do outro, e isso impede qualquer análise séria em ciência política. Não é assim que se faz, e muitas pessoas, inclusive, não entenderam as críticas realizadas tanto ontem aqui pelo Flávio Bolsonaro, quanto o vídeo que o Bolsonaro publicou no seu perfil no Facebook, dizendo que, olha, alguma coisa precisa ser feita, sim, o exército está aí para servir o povo, sim, mas o que está sendo feito não é bem assim. Então, para que nós tenhamos uma noção mais clara do que realmente está acontecendo, hoje eu trago para vocês aqui o capitão do exército, Durval Ferreira. Bom dia, capitão, tudo bom? Durval? Bom dia, Alan. É um prazer novamente estar aqui com todos vocês. Olha, Durval, eu tenho várias dúvidas, né? Dúvidas que o nosso público também tem. E a primeira pergunta que não quer parar, que todos nós estamos com dúvidas, é a seguinte: temos uma intervenção federal de fato? Está tudo sendo feito para o bem da população ou nós estamos diante de um teatro? Alan, nós estamos diante de um grande teatro. Assim como teve recentemente um golpe de governo, que foi o impeachment da Dilma, ou seja, ela foi impeachmentada e não perdeu os direitos políticos, do que é inconstitucional. O artigo que fala sobre o impeachment, né, ele é indivisível. Ele não permite a pessoa ser afastada e não perder os direitos políticos. Não, ela é afastada e perde os direitos políticos. Isso foi um golpe de governo. O presidente, quem estava presidindo o Congresso, era o presidente do STF, sabedor disso, ele deu um golpe, né? E essa intervenção federal no Rio de Janeiro é uma intervenção meia boca, né? Porque, na verdade, de fato, o general deveria assumir o governo do Estado e todas as funções, as prefeituras envolvidas, ou todas elas seriam ocupadas com oficiais da Academia Militar, desde coronel a tenente, dependendo da importância de cada cidade. E isso sim seria uma intervenção completa. O que aconteceu foi uma intervenção ou seja, mantenho o governador, porque é amiguinho político meu, mantenho o prefeito do Rio, que é outro amiguinho político, que mentiu para todo mundo, dizendo: não, estou aqui nesse centro de tecnologia para pegar tecnologia para o Rio de Janeiro, e o centro de tecnologia disse: não, ele está aqui fazendo turismo, porque ele não veio aqui para consultar nada. E o pessoal deixa para lá, né? Deixa para lá. O brasileiro está muito, como você falou, está muito fla-flu, né? Tá fla-flu. Então, de fato, está acontecendo a intervenção pela metade. Então, tá acontecendo um fla-flu, tá acontecendo... Você falou aí do caso do presidente do STF que estava presidindo o impeachment no Congresso, e eu já comentei aqui que isso aí foi um insulto à população de maneira... porque gramaticalmente, né, é impossível você ter outra interpretação da conjunção com, né, porque ela perde o cargo de presidente com os direitos políticos. Então, assim, eles insultaram a população, eles contaram com a incapacidade intelectual do povo, que é uma das coisas que eu bato na tecla aqui, Durval, a importância de termos um povo inteligente. Não que toda a massa será inteligente, mas eu dou sempre esse exemplo, Durval. No Rio de Janeiro, da década de 40, né, década de 50, nós tínhamos um analfabeto que era sambista e morava no morro e escrevia não, mas ele compunha músicas cujos tempos verbais eram elevadíssimos, que é o Cartola. Isso acontece quando a alta cultura, ou seja, ela impera dentro das universidades. Quando você tem uma academia saudável, o povo segue.
Então, se o povo está seguindo Tati Quebra-Barraco já é passado, né? Mas se o povo segue a Anitta, se o povo segue essas composições ridículas que nós temos hoje, e as universidades ainda louvam tais exposições que não são arte, chamando de arte, é óbvio que o povão lá embaixo, no morro, na favela, o povo simples, mais pobre, ele vai seguir a mesma risca. Desde o mais rico até o mais pobre, a cultura ela se esvai e não se tem mais capacidade intelectual para analisar nada, absolutamente nada. Então, isso é culpa, sim, dos intelectuais, pseudo-intelectuais, que hoje são elevados a uma casta superior, onde eles parecem um oráculo, né, como esse Leandro Carnal e companhia, o Clóvis de Barros, etc. Então, eles são uma casta superior, né, que ficam protegendo os amiguinhos do partido, os amiguinhos da revolução, e aí é óbvio, né, que o povo fica sem capacidade intelectual para se revoltar diante de abusos de poder como esse que foi feito com a Dilma Rousseff, sem o fato dela não ter perdido os direitos políticos. E agora, mais uma vez, estamos diante de um problema que exige um pouquinho de QI, né? Ou seja, não é aquela coisa de fla-flu, eu sou contra, eu sou a favor. Não, o povo do Rio está sofrendo, alguma coisa tem que ser feita. E aí a gente faz uma análise de que não é bem por aí, né? É óbvio que qualquer coisa que seja feita junto com a instituição mais respeitada no Brasil, porque, Durval, das instituições mais respeitadas do Brasil, as Forças Armadas, as indicações não são feitas por políticos, né? O mérito existe, não tem essa de hoje eu não vou trabalhar, não tem essa de greve, não tem essa de sindicato. Indiscutivelmente, as Forças Armadas hoje é a instituição mais respeitada no Brasil. E como você disse, é um teatro, está sendo feito um teatro, e isso não significa que nós não queiramos que a população do Rio de Janeiro tenha auxílio, né? Certo? Sim. Então as pessoas estão entendendo assim, então eles estão fazendo críticas à intervenção federal, então eles querem que a população do Rio de Janeiro fique à mercê dos bandidos. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim, nós estamos explicando de fato o que está acontecendo, né? Eu sempre reforço para todo mundo que o Exército entrou naquele problema de gestão que teve com a Polícia do Espírito Santo e agora está entrando com o problema de gestão da Polícia do Rio de Janeiro, mas só para lembrar e frisar muito bem a toda a população brasileira. Um coronel do Exército ganha menos da metade do que ganha um coronel da Polícia Militar do Espírito Santo, que era a polícia militar que menos ganhava no Brasil. Repete isso aí. Tem que lembrar. Não, repete isso aí, porque eu acho que isso é interessante as pessoas saberem. As pessoas têm que saber o seguinte, que desde quando acabou o regime democrático militar, houve essa cultura de destruição das Forças Armadas através do isolamento midiático, ou seja, a gente não iria aparecer em lugar nenhum, e através da cultura do corte de salários porque ser militar é uma vocação, não é um emprego, não é uma profissão como outra qualquer, é uma vocação assim como o padre. Então vai quem gosta muito, né? Para haver essa correção salarial, não é aumento salarial, seria uma correção salarial, seria necessário 7 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro? Não. 7 bilhões de reais por ano é o que recebe os 25 mil que se autodeclaram vítimas da ditadura militar, que sofreram torturas, sendo que até no site de Dom Paulo Evaristo Arnes diz que foram 600 só, mas tem 25 mil que recebe salário integral de 39 mil reais por mês, fora as indenizações e coisa e tal. Eles recebem 7 bilhões, que seria necessário para centenas de milhares de famílias, tá, de militar essa correção salarial. Então, só para ficar bem claro, o problema que teve no Espírito Santo e agora no Rio de Janeiro, um coronel do Exército ganha menos da metade do que um coronel da PM do Espírito Santo, que é a PM que menos ganha no Brasil.
e estamos lá resolvendo. O problema, questão salarial da Polícia Militar do Espírito Santo é justa reclamação deles, nós apoiamos, mas só para a população saber, nós cumprimos o que manda o regulamento, nós não temos o direito de reclamar dos nossos salários. Duval, e ninguém nos representa de fato. Duval, então nós ganhamos menos da metade. Duval, eu quero salientar isso porque precisa ser repetido para que ninguém fique sem entender. Você disse que o orçamento que melhoraria hoje, né, não melhoraria, mas que não deixaria as Forças Armadas numa guerra assimétrica, né? O orçamento que faria com que as Forças Armadas fosse o equivalente ao menor salário dos três poderes. Então, o orçamento necessário seria 7 bilhões de reais. E esses para nós sermos o menor salário. E esses 7 bilhões hoje é jorrado, né, é entregue de mãos beijadas para as 25 mil, aspas, vítimas, aspas, do golpe militar de 64. É isso mesmo? Sim, o Heitor Coni, que morreu há pouco tempo, ele era um feroz inimigo do governo. Até que um belo dia, creio eu, né, alguém chegou e disse a ele, você não quer ser um anistiado, coisa e tal. Ele passou a receber um salário de 39 mil, receber uma indenização de 1.400.000 e nunca mais criticou o governo, passou a ser um amiguinho do governo. Meu Deus do céu, olha, eu vou te falar, chega a desanimar, sabe? Chega a dar asco, sabe? É uma situação hoje, porque você vê, por exemplo, os Estados Unidos, o Donald Trump cheio de estratégia lá para poder reforçar as Forças Armadas que foram sucateadas pelo Obama, né? Poucas pessoas sabem que o Obama, eu entrevistei aqui, Durval, há 2 anos atrás, eu entrevistei um ex-membro da CIA, que hoje ele é consultor do Senado americano, que é o Dr. Peter Pry, e ele é especialista em bombas de pulso eletromagnético. E ele afirmou o que é falado, ele também é entrevistado pela Fox News e foi entrevistado aqui pelo Terça Livre. Nenhuma mídia brasileira entrevistou o Dr. Peter Pry, só nós aqui no Brasil. E ele falou... Duvido que tenha acontecido isso. E ele falou que o Obama desativou no Alasca todas as defesas que os Estados Unidos tinham contra as bombas de pulso eletromagnético. E isso era um perigo, porque deixava as portas abertas, tanto para a Rússia quanto para a China. Mas eu só estou comentando isso aqui para lembrar o seguinte, os Estados Unidos valorizam as Forças Armadas, e mesmo com o Obama, né, as Forças Armadas não eram tão desvalorizadas. E agora com o Trump, elas estão sendo mais valorizadas ainda. E nós estamos numa situação abaixo da do Obama. Ou seja, a situação que os americanos já estavam desesperados, ela ainda é uma situação de sonho para nós brasileiros. Então você vê o nível que nós estamos de desvalorização, desrespeito com o braço forte, né, a mão amiga, que é o corpo militar do Brasil, né? Essa questão que você levantou dessa entrevista que você fez com a especialista da CIA, eu sempre digo assim, eu duvido, porque é incrível. As mídias nacionais só falam o que é mandado. As pessoas vivem num caixotinho, né? As pessoas vivem com uma janela muito pequena. Então, realmente, entrevistas interessantes não vão aparecer nos canais abertos. Não vão aparecer nos canais abertos. A violência para quem vive da arte da guerra, como eu e diversos amigos meus, a violência ela tem diversos motivos importantes para acontecer, e um deles é a doutrinação e a uniformização da população, porque a sensação de economia, a sensação de segurança, ela vem muito mais da mídia do que da realidade. Não sei se você entendeu. Sim, então, sim. Quando a mídia coloca eles constroem nas ruas, as pessoas se trancam muito em casa. Sim, eles constroem o terror, né? Quando você se tranca muito em casa, a única janela para a rua que você tem é a televisão. Então a televisão ela uniformiza e padroniza as reações da população numa grande massa. Por isso a Rede Globo é uma das melhores redes de televisão do mundo.
E não é à toa, isso é com recursos públicos. É uma verdadeira máquina de doutrinação e de uniformização e padronização de procedimentos da população. Sim, eles constroem uma narrativa que faz com que as pessoas sejam reféns deles, né? Porque, primeiro, a mídia hoje, ela não vive de publicidade. Poucas pessoas sabem disso. Nós já denunciamos várias vezes aqui. Um dos vídeos mais vistos do canal Terça Livre é Quem Paga a Sua TV, que foi um vídeo que eu fiz com muito esforço, porque é caro fazer um vídeo assim, trazendo as informações, mostrando que a publicidade hoje ela não tem rentabilidade para manter um sistema de comunicação como o da Globo. Então, de onde vem o dinheiro? O dinheiro vem do governo federal. Então, eles nunca vão criticar o governo federal, seja ele quem for, ou vão criticar um governo federal que eles queiram derrubar. Sempre assim, porque aí eles conseguem manter essa máfia, essa mamata que eles recebem do erário público. Né, do erário, né? Então, é triste as pessoas ainda acreditarem na mídia e não terem essas informações. Então, Durval, agora vamos para um outro tópico, que é o seguinte. É possível passar de uma intervenção federal para uma intervenção militar de fato? Existe esse cenário possível ou não? Tá. Antes disso, as pessoas têm que conseguir interpretar mais ou menos o que está acontecendo no Rio de Janeiro, para as pessoas conseguirem enxergar um horizonte um pouquinho mais amplo, né? Os pontos de vista, eles são diversos, então as pessoas têm que conseguir entender e enxergar todos esses lados, né? Se você olhar bem, o principal motivo dessa intervenção federal não é a segurança do povo do Rio de Janeiro, não é a situação que o Rio de Janeiro passa. Na verdade, o governo quer mais que o povo se lasque e morra a nova ordem mundial. As pessoas são números, né? Não são nomes, são números, e isso não interessa a eles. Quando você vê ações concomitantes, você tem que fazer análise, ou seja, estão fazendo a intervenção federal no Rio de Janeiro, estão criando um novo ministério, e essa intervenção federal, ela, além de ser meia-boca, ela faz com que todo o processo legislativo do país pare. Então, do ponto de vista do governo, eles estão parando tudo, porque não conseguiram votos o suficiente para a reforma da Previdência. Então, vamos parar tudo para a gente poder negociar, para conseguir mais votos. Eu vou criar um novo ministério. Nesse novo ministério nós vamos distribuir mais dinheiro e vamos criar mais foros privilegiados para aqueles que não forem estar eleitos, para não serem presos. Na verdade é isso. Na verdade, o pano de fundo, o que está atrás da cortina é isso. Em relação à intervenção que está acontecendo no Rio de Janeiro, ela é uma intervenção espanta barata, porque você não está modificando o ECA. O ECA é um escudo de impunidade para o jovem poder roubar e assassinar e não ser preso. Você não está reformando em um código penal. Você não está acabando com o direito dos manos que a OAB e o Ministério Público do Rio e tudo mais incentiva. Então, na verdade, é uma operação espanta-barata. Você não está dando porte de arma para a população para se defender. Então, de fato, infelizmente, não está acontecendo nada. Isso vai ter uma segurança a mais, porque são as Forças Armadas que estão nas ruas, e como as Forças Armadas não devem nada ao bandido, eles sabem que se atirar contra, as Forças Armadas vão atirar para matar. Isso é um outro problema que eu gostaria até de tratar contigo. Acho que o Durval tá reconectando lá. Ele estava com um problema de conexão, daqui a pouquinho ele está de volta aqui com a gente. Deixa eu tentar retornar a ligação para ele. Isso é um outro ponto. Vamos ver se ele vai atender aqui agora. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. A gente perdeu a conexão aqui com o Durval. Isso é um outro ponto que a gente estava querendo tratar com vocês, né? Que é o fato de que vai haver segurança? Sim, vai. Mas o Exército não terá a liberdade para poder atuar, né? A gente perdeu a conexão com o Durval, infelizmente. Daqui a pouquinho a gente volta com ele aí. Vamos ver se ele consegue me ligar aqui. Vocês estão ouvindo o helicóptero?
tem helicópteros da polícia sobrevoando aqui na minha região. Ó, o Durval ligando aqui. Vocês devem estar ouvindo barulho de helicóptero sobrevoando a minha região aqui, porque houve um assalto na semana retrasada. Na semana retrasada houve um assalto. Durval voltou aqui. Houve um assalto na semana retrasada aqui na região da Serra Gaúcha, que é um local muito pacífico, um lugar calmo, pacato, e assaltantes usaram .50, calibre 12, 762, carros com placas de ferro na parte traseira de uma Tucson, assaltando um carro forte, e fizeram reféns aqui na minha cidade, próximo da minha casa. Então por isso que os helicópteros estão sobrevoando, que tem bandidos ainda na mata e escondido nos parreirais. Eu moro numa região de vinícola, né? Vinícolas. Então, eles ainda estão procurando. Então, se vocês ouvirem barulho de helicóptero aqui muito perto da minha casa, é porque a polícia, um conjunto entre a Polícia Civil, a Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal ainda estão em busca de alguns dos assaltantes que fugiram. Então, não se preocupem de ouvir esse barulho de helicóptero. Estamos de volta aqui com o Durval. Tá de volta aí, Durval? Tranquilo. Você estava comentando que a ação que haverá no Rio de Janeiro, ela não será uma ação de intervenção federal de fato, porque ela é apenas na segurança pública, quando ela deveria ser em todo o Estado. E você estava falando também, e acabou caindo a conexão, acerca da falta de liberdade das próprias Forças Armadas de atuarem como deveria. Qual seria a atuação ideal e correta, de acordo com as leis, e de acordo até com a tática operacional das Forças Armadas no Rio de Janeiro? Essa intervenção, de fato, é apenas um ganha-tempo, né? O governo, como eu falei para vocês, eles estão querendo ganhar tempo. Com uma intervenção através do artigo 142, você para todos os prazos legislativos. O objetivo do governo não é salvar a população do Rio, mas sim se salvar, porque eles querem fazer a reforma da Previdência, que é extremamente prejudicial à população brasileira, a qualquer custo. Então, o objetivo é esse, né? Então, eles criaram mais um ministério para distribuir mais dinheiro, para gerar mais foros privilegiados, para aqueles que não conseguirem ser reeleitos, eles maneirem naquela situação ali, sem ser preso, né? No fundo aí, porque toda a terceira instância jurídica também pertence a eles. Então, de fato, essa ação não é para salvar a população do Rio de Janeiro, é apenas para ganhar tempo. As ações, a parte operacional das Forças Armadas vai garantir uma certa segurança à população carioca, até porque as Forças Armadas não devem nada a ninguém, então o traficante, o bandido sabe que se trocar tiro com as Forças Armadas vai morrer, porque ali não existe nenhum tipo de troca, nenhum tipo de acordo, mas quando as Forças Armadas saírem, tudo vai voltar ao normal, porque uma intervenção de fato, ela deveria vir acompanhada de diversas reformas na parte processual das leis, né, que nós temos aqui, execução penal e tudo mais, ou seja, nós temos o ECA, que serve de um escudo para o jovem assassinar pessoas e não ser preso, nós temos o direito dos manos, nós temos o politicamente correto, que é apoiado pela OAB e Ministério Público do Rio, os tribunais de justiça e tudo mais, que estão mais preocupados em cumprir o que está na lei, ou seja, soltar as pessoas para gerar o bem-estar, do que fazer justiça. Então isso não vai acontecer, vai causar um desgaste na tropa muito grande, porque muitas vezes você tem que pedir licença para o bandido para poder passar, porque é o que está na lei, tu não pode chegar assim, tá destruindo o inimigo, né? Isso vai gerar um grande desgaste para as Forças Armadas e o custo disso tudo vai ser muito, muito grande, vai ser muito dinheiro utilizado para isso, para terminar o período de intervenção, as baratas voltam e tudo volta ao normal. Ou seja, o principal objetivo não é salvar a população do Rio, mas sim o governo ganhar tempo para conseguir mais votos para a reforma da Previdência, distribuir mais cargos e mais dinheiro, como tudo isso está sendo feito. Ou seja, vai ser como nós falamos ontem, que apenas um uso político do desespero da população do Rio de Janeiro. Sim, infelizmente, como você fala, falta um certo discernimento da população.
Duval, nós temos uma pergunta aqui do Juan Coelho, que ele pergunta o seguinte, ele falou assim, Alan, pergunte ao capitão Duval se é possível mobilizarem os militares R2, né, que são aqueles militares temporários do Exército, R2 do Exército no Rio de Janeiro. Isso é possível ou não? Sim, sim, as pessoas esquecem que sempre o temporário, tá, e principalmente tá, o R2, porque existe assim o militar que é da reserva, o reformado e o reservista. E o reservista, existe o reservista normal, que é aquele que serviu, prestou serviço militar, e tem o R2, que foi aquele especializado, né, aquele especializado, quer seja oficial, quer seja sargento, né, ele serviu no Exército como um reservista especializado, né, é uma mão de obra muito, vamos dizer assim, extremamente qualificada, e eles servem também muito como uma propaganda das Forças Armadas, porque eles passaram mais tempo em outros cargos muito mais interessantes, né? E sim, existe essa possibilidade de ser empregado o pessoal R2 nessas ações. Sempre vai existir essa possibilidade. Bem, muito obrigado pela participação, capitão. Olha, é sempre um prazer recebê-lo aqui no canal Terça Livre. Saiba que as portas estão abertas e esperamos que volte mais vezes aí para falar com a gente. Muito obrigado, Alan. Espero que todos aí me sigam no meu Facebook, Durval Ferreira, ou então no meu canal do YouTube, Durval Ferreira. Tem o Instituto Heracles também, onde eu dou aulas de geopolítica, política, estratégia, economia, para as pessoas entendam um pouquinho do que está acontecendo no Brasil, para fazer essas análises assim que nós fazemos bem na ferida e mais direto, com um pouco mais de propriedade do que aparece na televisão brasileira. Muito obrigado, Alan. Eu que agradeço. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Outro, obrigado, valeu, tchau, tchau. Bem, ainda tem muita gente não entendendo o que nós estamos comentando aqui. Ninguém está dizendo que a intervenção federal não deva acontecer. Nós só estamos dizendo como ela está acontecendo e como ela deveria acontecer. Simples assim. Se você ainda não entendeu isso, você pode colocar as orelhas de burro, né, e pode se autodeclarar retardado. Ninguém que está dizendo que a população brasileira ela não deve ter o auxílio das Forças Armadas agora. Ninguém. Absolutamente ninguém. O Bolsonaro não disse isso, o Durval não disse isso, o Flávio Bolsonaro não disse isso ontem, o Fernando Francischini não disse isso ontem, a Joyce Hasselmann não disse isso ontem aqui, o Paulo Martins não disse isso ontem aqui, a Bia não disse isso ontem aqui, ninguém no canal Terça Livre disse isso, tá? Se você entendeu isso, pode se autodeclarar um retardado. O que nós estamos falando aqui, né, e estamos trazendo as melhores pessoas para que vocês entendam, é que existe sim uma operação para enxugar gelo visando as candidaturas de 2018. Ou seja, não estão ocorrendo ações que servirão para beneficiar a população brasileira, mas eles querem simplesmente fazer uso desse desespero da população do Rio de Janeiro e de todo o Brasil para poder colocar uma imagem que a mídia está aprovando. Alguém viu alguma crítica à intervenção federal na mídia? Não tem. A Globo está elogiando. Então você que assiste o Globo, some daqui. Vai fazer o que aqui? Vai para a Globo. Entendeu? Você está fazendo o que no Terça Livre? Entendeu? Se você ainda não entendeu isso, vá assistir TV. Some do YouTube. O que nós estamos mostrando aqui é que, olha aqui, ó, como bem disse a Cristina Silva, as Forças Armadas estão sendo usadas como pano de chão. A instituição mais respeitada do Brasil, não está sendo tratada como deveria, porque ela é obrigada a obedecer. É isso que está acontecendo. Tá? Se mais um comentário fala assim, não, esse discursinho não me convence, some! Some, ninguém está aqui para te agradar. O que nós estamos explicando aqui é que estão fazendo uso do desespero da população carioca e da população brasileira em geral. Tá todo mundo gritando como se tivesse, agora chegou a solução, não! Não, acorda! Acorda, não é isso. Tá? Não é isso que está acontecendo.
Existe um problema sério de segurança pública no Brasil. Nós sabemos muito bem que a raiz desse problema não é o melhoramento do salário apenas, não é o melhoramento do poder bélico apenas, não é o melhoramento da estrutura das forças militares e das forças auxiliares. A raiz do problema é legislativa. E neste problema ninguém está tocando. A não ser, óbvio, o Durval, o Olavo, nós aqui do Terça Livre, o autor do livro Bandidolatria e Democídio, o Crítica Nacional, o Flávio Morgenstein. Aquelas pessoas que a gente já sabe que vão falar sobre a raiz do problema. A raiz do problema. E aí, óbvio, tá todo mundo falando... É isso, exatamente, que nem o Diego Santos colocou aqui, o Código Penal. É óbvio que aí todo mundo vai ficar falando, não, nós precisamos melhorar o presídio, nós precisamos construir presídio, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo. Isso não é a raiz do problema. A raiz do problema é questão de legalidade. Um policial dos Estados Unidos, ele tem a permissão de primeiro atirar e depois perguntar caso a pessoa traga alguma ameaça para o policial. E pode usar de força bruta para poder algemar. Aqui no Brasil você faz isso, as ONGs virão em peso dizendo que não estão sendo respeitados os direitos humanos. É isso que precisa acabar. Até quando nós teremos que assistir na mídia sem nenhuma reação de fato, tanto da sociedade quanto da Casa Legislativa Brasileira, seja nas câmaras municipais, seja nas Assembleias Legislativas dos Estados, seja na Câmara Federal, até quando nós teremos que assistir de camarote esse teatro legislativo brasileiro, onde quem é respeitado é o bandido. Quem é respeitado é a tal da vítima da sociedade. Até quando a gente vai ter que ficar assistindo isso aí? Porque a mídia não vai tocar nesse problema. Não vai. Vai sempre falar, não, nós precisamos construir mais presídios. Aí vai ter sempre aquele retardado que vai, né, do PT ou de algum partido de esquerda que vai falar assim, não, nós precisamos resolver isso com educação ou com paz e amor. Como está dizendo a CNBB aí. Qual vai ser a data de lançamento da Pomba da Paz que será lançado na frente do STF cantando Imagine? Daqui a pouco vai ter. E vai ter um monte de gente emocionada, porque vai sair em rede nacional, vai tocar musiquinha, aí vão pegar alguma vítima de algum policial, né? Vítima, né? Aí vai todo mundo chorar, emocionado, vai ter artista gravando vídeo com produtoras caríssimas. Nós precisamos ressocializar os pobrezinhos. É isso que está sendo tratado agora. Isso não pode continuar. E não vai se depender de nós aqui. Nós não iremos ficar trazendo para vocês notícias para trazer like. Para trazer curtidas ali, ó. Ah, vou curtir, isso aqui é legal. Não, aqui eu só quero aquelas pessoas que estão preocupadas com o Brasil. Se você não está preocupado, some. Pouco me importa se você vai deixar o dislike aqui no vídeo. Se você vai clicar em não curtir ali. Pouco me importa. Eu não tô nem aí. O que eu tô preocupado é com a tua vida, não com o seu like. Não com a sua curtida. Dane-se se você vai se inscrever no canal ou não, se você vai curtir ou não. Eu tô pouco me lixando, tô preocupado com a tua vida, a vida do teu filho, a vida da tua família. Por mais que você seja um retardado. Eu tô preocupado com a sua família. Né? Já chegamos aí a quase 40 minutos de programa e agora eu vou atender os telefones. Aqui embaixo na descrição do vídeo você tem o telefone do Terça Livre, 51, é o código de Porto Alegre, 40 42 50 60. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais.
Foi pensando na restauração intelectual e cultural que o Terça Livre criou o Terça Livre Cursos, com uma assinatura de apenas R$ 9,90 por mês. Uma única assinatura de R$ 9,90, você tem acesso a todos esses cursos. Fernanda Salles, pode deixar comigo que eu faço questão de falar pra galera quais são os cursos que o Terça Livre está oferecendo por um preço tão acessível. Se você se inscrever agora, você terá acesso a cursos como Biologia, Inglês, Espanhol, Língua Portuguesa, Literatura, Pensamentos de Plínio, Tomismo, Francês, História do Brasil e muitos outros cursos. Então não perca tempo e inscreva-se agora. O seu conhecimento pode transformar a sociedade ao seu redor. Vem estudar com a gente! Já temos alguém na linha. Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, Alan. Você fala com Gerson de Viana, Espírito Santo. Tudo bom, Gerson? Deixa eu fazer. Na verdade, é uma série de perguntas que uma deve desencadear a outra. Ok. A primeira é a seguinte. O que há por detrás dessa suposta aproximação entre as Coreias nos Jogos Olímpicos de Inverno? E dentro desse patamar ainda, em uma eventual guerra, por causa de todas essas confusões entre Coreia do Norte e Estados Unidos, aonde o Brasil se posicionaria? Ele escolheria um lado ou ele pagaria de isentão? Olha, a situação... vamos por parte, né? A primeira pergunta é o que está por trás, né? O que está por trás é o seguinte, nós já havíamos denunciado que a ex-presidente da Coreia do Sul, ela foi perseguida, empichada, sem provas. Né? Alguém poderia dizer assim, agora vocês estão dizendo isso, né? A Dilma também aconteceu isso. Não, lá aconteceu isso. Por quê? Ela era a favor, né, de um maior poder bélico da Coreia do Sul e uma maior aproximação com os Estados Unidos da América. E aí ela foi acusada... Ela queria se defender. Ela foi acusada de não ter sido muito patriota e de estar provocando algum conflito com a Coreia do Norte. Aí entrou um novo presidente, que é amiguinho, né? O vice-presidente, o governo dele é amiguinho do pessoal da Coreia do Norte. E aí agora eles estão vindo com esse discurso de paz e amor, né? Inclusive a Joyce Hasselman falou isso no Jornal da Manhã essa semana na Jovem Pan. Nós conversamos, eu conversei com ela, conversei com o Jeffrey Nichols semana passada, fazendo uma análise exatamente sobre isso no Update Brasil, que nós teremos hoje também, mais à noite, mas é em inglês e demora um pouco menos de uma semana para ficar traduzido, com a legenda. Não tem problema. E nós mostramos que isso, na verdade, não se passa de um teatro para que a Coreia do Norte tenha mais liberdade para desenvolver a sua estratégia militar e colocar mais terror nos Estados Unidos e conseguir a aliança da Coreia do Sul. Porque se os Estados Unidos perdem a aliança com a Coreia do Sul, fica mais complicado, porque aí a Coreia do Norte tem mais possibilidade de atacar o Japão, que não perderá a aliança com os Estados Unidos por nada, porque o Japão não quer ficar escravo da Rússia, da China e da Coreia do Norte, e isso complica mais ainda a proteção da costa oeste americana. Entendeu? Então, isso é um problema. E aí, a sua segunda pergunta. Como fica a situação do Brasil num conflito como esse? Inicialmente, o Brasil não estaria em nenhum dos lados, porque, de fato, o Brasil não estaria envolvido. Agora, se essa guerra tivesse uma extensão mais ampla, aí o Brasil precisaria escolher um lado, e aí Deus me livre que isso seja antes das eleições de 2018. Porque aí provavelmente ele escolheria o lado da Rússia, vamos dizer assim, né? Exato, do bloco sino-soviético, que contempla aí Coreia do Norte, Irã, Rússia e China, que é o que hoje o Brasil faz parte, né? Dentro dessa resposta que você me deu sobre as Coreias, eu cheguei a pensar na possibilidade de que essa, entre aspas, aproximação fosse uma estratégia para quê? Para que aos poucos a Coreia do Norte fosse começar a dominar a Coreia do Sul, como um processo de lavagem cerebral. Que é o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo. O nosso correspondente lá do Terça Livre, lá na Coreia do Sul, que é o Leonardo
Agora, esqueci o sobrenome dele, me perdoa, Leonardo, mas eu acho que é Saturnino o nome dele. Ele desmascarou isso, o mérito é dele, foi ele que já tinha dito que eles iriam fazer isso. Ele tem, acho que um canal no YouTube também, não sei, mas ele tá presente no Facebook, é um menino novo, mas muito competente, inclusive falou na TV sul-coreana do Bolsonaro, ele já tinha cantado essa pedra. Ele falou, olha, o governo do Sul está se deixando levar por essa estratégia, a população sul-coreana está caindo nessa estratégia gramscista de paz e amor, né, de Herbert Marcuse, sabe, e não tem freio. Não tem freio, porque, de fato, é difícil você convencer uma pessoa que está à beira do terror, à beira de uma guerra, de que a solução não é o paz e amor, que o paz e amor é uma estratégia do inimigo para poder te vencer, entendeu? Então é difícil você fazer isso com uma população que não é inteligente. E aí alguém poderia dizer, não, mas a Coreia do Sul tem as melhores notas na escola. Isso não significa inteligência, né? Você tirar as melhores notas... Na verdade, existe uma diferença enorme. Aí a gente cai naquela velha frase, como é que se fala em latim, que é, se você quer a paz, prepare-se para a guerra, né? Si vis pacem, para bellum. Eu tenho que aprender latim. E eu tenho mais duas perguntas aqui, que são rápidas, eu vou ligar o telefone pro pessoal. Mas seja rápido, que senão o telefone vai ser só seu. Sim. A primeira é a seguinte, quais são os principais sites que vocês usam para buscar notícias que não tem tantas fake news assim, que aqui no Brasil a gente sabe que é uma porcaria. Olha, sites que vocês indicam... Site não tem, eu tenho fontes, eu tenho pessoas, né? A Diana West, que é correspondente, a Diana West é correspondente da Fox News, ela é muito amiga nossa. O Trevor London, que também fez aquele documentário A Agenda, né? Que o Nando Moura divulgou, ele é muito amigo meu. O Jeffrey Nikos, o Olavo, e os grandes analistas que nós temos no nosso canal, né, que é o Luiz Felipe de Orleans Bragança e companhia. Então, eu tenho fontes, eu não tenho site. É óbvio que tem o Breitbart, a Infowars, que de vez em quando tem umas notícias muito boas, né, e o Milo, o Gavin McKeans, enfim, tem algumas pessoas nos Estados Unidos, mas site é difícil encontrar, né. Beleza. E a última, eu vou liberar o telefone, é o seguinte... Mas vai liberar mesmo, porque senão você faz... Toda hora vai ter a última pergunta. Quais os principais benefícios do Brexit para o Reino Unido e por que o George Soros quer tanto reverter esse referendo? Beleza. E já desejando um bom dia para o pessoal aí e bom trabalho para você. Obrigado, eu que agradeço. Até. Valeu. Olha, o Brexit, qual é o benefício do Brexit? Não ficar nas mãos da União Europeia, porque a União Europeia hoje ela quer ter um status supranacional onde ela controla os países. E é importantíssimo que a Inglaterra e qualquer outro país saia desses tentáculos da União Europeia. Bom dia, com quem eu falo? Alan? Sim. Bom dia, eu nem acredito que eu consegui falar com vocês. Caramba, eu acompanho vocês desde o comecinho, Alan, desde o comecinho, eu tô até... Não estou acreditando. Obrigada, Alan. Obrigada por tudo que vocês fazem por nós. Muito obrigada, mas muito obrigada mesmo. O que eu queria falar... Qual o seu nome? É Carmen. Eu sou Carmen de Santos. Diga, Carmen. Eu acompanho vocês no Facebook desde o comecinho. Você, o Ítalo, todo mundo, entendeu? Quando eu descobri que vocês eram alunos do Olavo, eu já pedi amizade, já entrei em contato com vocês. Eu estou ligando para vocês, que já era para ter ligado antes. Eu estou muito preocupada com o que está acontecendo aí no Rio, que isso está me fazendo lembrar o que aconteceu em 2010, que teve uma atuação lá também no Rio de Janeiro, e o que resultou daquilo foi que os bandidos todos fugiram. A maioria, veio muita gente que veio aqui para a Baixada, sim, entendeu? Sim. O Duval estava... Se esconderam aqui, a Praia Grande ficou cheia, tanto é que na Praia Grande, nos morros de Santos, na periferia de São Vicente, a polícia não entra. Não, olha, o Duval estava comentando comigo. O Duval estava comentando comigo. Juiz de Fora, em Minas Gerais... aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, esses bandidos eles acabam saindo e indo buscar outros territórios.
né, isso é muito perigoso, né? Isso é absolutamente possível, tá? É absolutamente possível que com essa intervenção federal a criminalidade consiga se reorganizar fora do Rio de Janeiro, mantendo ainda o necessário para que o tráfico continue movimentando a máquina do dinheiro lá dentro. Então, mas eles já estão organizados na Baixada, só que o povo não acorda, Alan, entendeu? Eu tenho amigos na polícia e eu sei disso há muito tempo. A polícia não entra nas periferias aqui da Baixada, a polícia não entra, Alan, entendeu? Sim, sim. E o povo não acorda, não. Tem o Jardim da Praia, as luzinhas que o prefeito colocou e ninguém vê. E vira e mexe aqui, que nem esse carnaval, foi um absurdo, os blocos que teve. Estão falando do arrastão que teve no Rio de Janeiro, aqui em Santos também teve, entendeu? Sim. Depois dos blocos, os maloqueiros todos, os bandidinhos, avançando em cima do povo, invadindo o supermercado, foi uma bagunça e o povo não acorda, Isso aconteceu na Baixada Santista também. Na Baixada, aqui, foi esse carnaval agora que passou, acabou de passar, entendeu? E eles se voltam contra a polícia, se voltam contra a guarda municipal. Aqui mesmo perto de casa, eles vieram porque logo depois que passou o carnaval veio a turma do funk e era menor de idade fumando maconha e cheirando cocaína e gente vendendo bebida na rua, Alan, na rua, para menor de idade. Aí a vizinhança começou a ligar para a polícia, veio a guarda municipal. O que eles fizeram? A guarda municipal tinha recolhido algumas bebidas alcoólicas que estavam sendo vendidas para menores, eles avançaram no canhãozinho da guarda municipal, cararam as garrafas e começaram a jogar na polícia e na guarda municipal, entendeu? Esse desaforo que ocorre hoje no Brasil, isso mostra a fragilidade legislativa do poder que o policial deveria de ter. Porque se nos Estados Unidos você lança uma garrafa, como você está narrando aqui pra gente, uma garrafa contra a polícia, o policial vai atirar em você. Aqui no Brasil ele não pode fazer isso. Entendeu? Eles não respeitam nada, porque ainda tinha gente ainda que sobrou dos blocos, tinha criança, tinha senhora, entendeu? E eles não têm medo de nada, eles vão pra cima mesmo e não querem saber. Tanto é que quando logo começou a confusão aqui, que a gente ligou para a polícia, e a polícia falou, olha, a gente nem vai se meter nisso, eu escutei isso do policial, ligue para a guarda municipal, porque a gente não vai se meter nisso. E aí deu muita gente reclamando, muita gente pedindo ajuda, porque tinha virado um campo de guerra aqui, aí a polícia veio e foi atacada, entendeu? E a gente vê, eu acho que o Temer está tramando alguma coisa, sabe? Isso aí não tá me cheirando bem. Eles vão fazer o que o Durval falou, né? Que vão espalhar as baratas. Sim. Vão espalhar as baratas, entendeu? É complicado. Eu eu peço a Deus todo dia para esse povo acordar, Alan, porque, meu Deus, não é possível, a gente não tem mais sossego. Não tem mais sossego de mandar uma criança para a escola, não tem mais sossego de ir num supermercado, entendeu? Minha mãe tem 80 anos, ela foi assaltada na saída do banco, Alan. Meu Deus. A gente sempre vai junto com ela, mas ela tinha ido na casa de uma amiga e resolveu passar no banco, pois encostaram uma faca nela e levaram a aposentadoria dela, Alan. Entendeu? Eu não sei, a única pessoas que acordam nesse país é quem sofre com a violência. Os outros estão pouco se lixando com o que acontece com quem está do lado, entendeu? Sim. Tá muito difícil, muito difícil. Ainda bem que tem vocês. Eu dou um jeito de repassar sempre tudo, desde o começo que vocês, vídeo, tudo, texto, tudo, entendeu? Para ver se esse povo acorda, Alan. Não, mas tá muito difícil. Vamos confiar em Deus, que uma nação cujo Deus é o Senhor, ela é protegida, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não perde a esperança não, tá bom? Não perco não, eu só fico meio desesperada, mas a esperança eu não perco nunca, entendeu? Eu acho que a gente sempre vai alguma coisa vai melhorar, entendeu, Alan? Aliás, já melhorou, só de vocês estarem aí na mídia, de vocês estarem sendo conhecidos por um monte de gente, é Deus ajudando, entendeu, Alan?
Sim. É ele ajudando. Não, com certeza. Tá bom, Alan? Obrigado. Fica com Deus, hein? Olha, você também, tua filha, eu rezo por vocês todos os dias, Alan. Muito Amém. obrigado por tudo que vocês estão fazendo, Alan. Obrigado. Obrigada. Valeu. Tá? Bom dia, fica com Deus. Bom dia, tchau, tchau. Olha, esses desabafos, assim, eu confesso que eles me deixam bem tocado, assim, sabe? Porque você imagina o que é uma filha ter que falar para um público enorme que a mãe dela sofreu um assalto. A mãe dela com 80 e poucos anos sofreu um assalto na frente de um banco. O que ela falou é verdade, né? O que ela falou é verdade. As pessoas só estão acordando depois que sofrem a péssima experiência de ser refém de uma situação terrível, de um assalto, de um crime, sabe? É isso que está me deixando revoltado, sabe? Porque as pessoas elas só acordam depois dessa experiência, né? A Xuxa colocou no Instagram um caso de um assalto num viaduto do Rio de Janeiro. Então, só vão acordar depois que acontecer isso? E isso é fruto de uma incapacidade intelectual, uma incapacidade de discernimento básico. Nenhum americano acreditaria que se eu falasse para ele que as pessoas só acordam depois que são assaltadas. Nenhum. É terrível isso, né? Bom dia, com quem eu falo? Oi, com o Eduardo. Tudo bom, Eduardo? Fala de onde? Eu falo aqui de Cantagalo, Rio de Janeiro, da região serrana. Sim. Aí, o assunto do momento aí é essa intervenção militar no Federal. Rio de Janeiro. Intervenção federal, sim. Intervenção federal, perdão. Então a gente vê, ontem eu estava vendo o programa Pingo no Rio, e o Augusto Nunes estava lá fazendo a análise lá, que a esquerda é contra alguma coisa, ele é a favor. Se é a favor de alguma coisa, ele é contra. E nós estamos vendo aí que esse pessoal da esquerda estão indo contra essa intervenção, entendeu? Então a gente vê aí que a gente pode ser intitulado aí de alguma coisa que nos enquadre no mesmo cenário que eles, entendeu? O que você pode reforçar aí, analisando todos esses aspectos? Olha, fala só o seu nome de novo, desculpa. Eduardo. Eduardo. Eu posso desligar e te responder? Sim, pode sim, beleza. Pode buscar o telefone para dar mais oportunidade pro pessoal aí. E parabéns pelo trabalho, sou um grande fã do Terça Livre. Obrigado, Eduardo. Olha, o Eduardo Cantagalo, ele pergunta como explicar para as pessoas que essas concordâncias acidentais de certos aspectos de algum problema não tem a ver com a ligação essencial com o pensamento da esquerda. Olha, uma coisa, né, por exemplo, quando nós falamos aqui no Terça Livre que nós não queremos privatizar a Petrobras para que ela seja comprada por uma estatal chinesa. E aí, ao mesmo tempo, a esquerda também é contra a estatização de maneira genérica. E aí, quando a gente fala isso, algumas pessoas burras viram e falam assim, tá vendo lá, vocês estão decidindo igualzinho à esquerda. Quem fala isso não entende nada, é gente burra. Por quê? Quando você tem alguma concordância acidental, ou seja, sabe, interseção, acidentalmente vocês estão de acordo com alguma parte do raciocínio, isso nada mais explica que eles fazem um uso populista do argumento, enquanto nós estamos usando a razão. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Primeiro que nós não temos nada contra uma intervenção federal que venha trazer paz e diminua a violência para o cidadão do Rio de Janeiro ou de qualquer estado, ou cidadão brasileiro de qualquer lugar. Nós não somos contra, nós queremos, sim, que o uso da força militar imponha limites, né, e acabe com essa bandidolatria, ou seja, que o criminoso possa continuar fazendo o que quer. Quando nós acenamos a um ponto crítico da ação dos militares, que vem a ser
um impedimento para que ele possa agir como deveria, isso não significa que nós estamos usando o mesmo discurso da esquerda. Bem pelo contrário, nós estamos especificando. Só que no Brasil, desculpa o palavrão, mas é foda. Sabe? No Brasil, adjetivo e advérbio não serve pra porra nenhuma. Quando você diz a casa, e você diz a casa amarela, não é a mesma coisa. Quando você especifica, você não está usando da mesma natureza que o outro está falando. Só que você precisa ter um pouquinho mais de QI para compreender isso. Você precisa ter um pouquinho mais de QI para entender que quando eu falo casa amarela e o outro está dizendo casa, o fato de ter acidentalmente usado o mesmo termo não quer dizer que são a mesma coisa. Advérbio é a mesma coisa. O homem viajou rápido. Eu sou a favor de que os homens viajem. O outro fala, eu sou a favor de que os homens viajem rápido. Aí vai ter, não, eles estão de acordo. Acordo porra nenhuma. Porque o advérbio existe exatamente para isso. Para especificar que eu não quero apenas que ele voe. Eu quero que ele apenas voe rápido. Só que para isso você precisa estudar. Você precisa sair dessa lama de Paulo Freire que te fez um retardado. Se eu digo que eu estou precisando os meus termos, eu não quero assim, eu quero assim, desta maneira, desta maneira, desta maneira. Eu estou especificando. Mas o interlocutor é retardado e vai entender, ah lá, eles estão defendendo a mesma coisa. Você não tem que explicar para a pessoa, você só tem que chamá-la de burra. Você é incapaz de debater comigo, porque você é um retardado. Você não entendeu que quando eu estou falando, isso é para explicar um caso específico. O fato de que o PT e a esquerda estão contra, né, a intervenção federal e nós estamos determinando, delimitando como nós gostaríamos que ela fosse realizada, não significa que nós estamos usando o mesmo discurso. É você que é burro e não entende. É assim que você tem que responder para a pessoa. Você é burro e não entende. É assim que você tem que responder. Nunca responda uma acusação como réu. Você vira o jogo. Se alguém virar e falar assim, ah, você está usando o mesmo estratégia da esquerda. Aí você vai lá como um réu e fala, não, você está entendendo errado. Aqui você é réu. Você tem que virar o jogo. Você tem que virar e falar assim, ó, primeiro, você é um retardado que não entendeu o que está acontecendo. Você vira juiz. Entendeu? O réu é ele. E aí você tem que falar assim, ó, você é burro e retardado. Primeiro que você não deveria estar debatendo comigo. Eu estou fazendo um ato de caridade para ver se você acorda. 2, eu estou especificando o que eu quero. Isso não tem nada a ver com a esquerda. Agora, se você não é capaz de entender o que significa uma especificação, tirar do gênero e trazer para a espécie, em questões gramaticais, tá? Não entendo biologia aqui, pelo amor de Deus. Entendeu? Você tem que dizer, olha, eu estou tirando do todo uma parte. Não estou defendendo todo, estou defendendo a parte específica do todo. Agora, se você é incapaz de entender isso, você tem que dizer, você é burro, ou desonesto, ou retardado. Então, some da minha frente. Eu só quero falar com pessoas que saibam pensar, pessoas que queiram usar o cérebro. A pessoa que queira usar o estômago ou o registro de um partido não deve falar comigo. Se você está aqui para defender questões partidárias, você é um retardado, você não tem capacidades intelectuais para debater comigo. Então some da minha frente. Né? Sempre. Nunca respondam como réu. Ficar dando satisfações. Não, você entendeu errado. Eu, na verdade, estou explicando isso. Não, isso é postura de cordeiro manso. Sabe, você vai ali, você vai ser abatido. Porque na guerra semântica, ele vai te ferrar. Você tem que virar o jogo. Virar o jogo. Fala assim, ó, primeiro, essa acusação que você está fazendo é coisa de retardado. Né? E aí você vira o jogo. Tá claro para vocês? Toda vez que eles vierem com esse jogo semântico dizendo que a sua narrativa é a mesma da esquerda por causa de circunstâncias acidentais, não essenciais, circunstâncias acidentais que possam parecer que haja
alguma similitude nos argumentos, você tem que desmascarar a incapacidade intelectual de quem está fazendo isso. Porque é um cara burro, retardado. Burro. E burro não pode estar em debate. Gente burra não pode debater, não pode analisar, não pode fazer nada. Para isso que nós temos um curso. Para que as pessoas estudem e não sejam vítimas dessas guerras semânticas. Bem, a gente vai ficando por aqui. E não esqueçam aí de nos apoiar. Você que está ciente do que está acontecendo e apoia o nosso canal, não esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos. E você que não gostou, some do nosso canal, ninguém te chamou para vir aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.